Bom, nessa aula vamos estudar o formalismo de Hamilton, que é um outro formalismo idêntico, do ponto de vista conceitual, à mecânica newtoniana e ao formalismo de Lagrange, mas é um formalismo alternativo que pode oferecer uma visão nova sobre os processos mecânicos e também um potencial maior para resolver problemas. Antes de entrar nesse tema, vamos ver o que é a transformação de Legendre, que é um aspecto importante aqui para obter esse novo formalismo. Então, vamos supor que a gente tem uma função f que dependa de duas variáveis, x e y, e se ela é uma função analítica, né, em que eu posso calcular as derivadas parciais, então eu posso escrever esse diferencial dessa forma aqui. E definindo essas novas variáveis, né, que são del f del x, del f del y, como o IV, eu escrevo o diferencial dessa função dessa forma. Né? Então, o IV não são variáveis independentes, são as derivadas em relação a x e em relação a y da função f. Agora, vamos definir uma nova função, né, chamada φ aqui, que é dada por f menos o x. Isso aqui é uma transformação da função, que é chamada transformação de Legendre. Vamos ver como que fica um diferencial dessa função. Um dφ vai ser o df, que vem desse termo, e é dado por essa expressão aqui, menos o diferencial desse produto aqui. O diferencial desse produto é menos u vezes dx, menos x vezes du. Tá? Usando a regra do produto da derivada aqui. Quando eu substituo esse df aqui dentro, esse termo em dx vai cancelar esse que aparece aqui e eu vou ficar com v vezes dy menos x vezes du. Então, notem que antes eu tinha o diferencial com duas variáveis independentes, que são x e y, e agora eu tenho, depois dessa transformação de Legendre, eu tenho uma função φ com duas variáveis independentes, y e u. Então, teve uma mudança de descrição do sistema. A nova função depende de duas variáveis ainda, mas elas são variáveis diferentes. Era y e x virou y e u. Então, φ depende de y e u. E aí, de fato, eu posso escrever o diferencial de φ como em termos de du e dy, e aí eu acho que x agora não é mais uma variável independente, mas está relacionado a menos a derivada de φ em relação a u. Então, houve uma mudança, uma transformação de uma função em outra função em termos de novas variáveis. Então, a transformação de Legendre modifica as variáveis do problema ou da função, da descrição da função. Vamos ver qual é a interpretação geométrica. Se eu tenho uma função f de x aqui descrita nesse plano yx, né? Y é igual a f de x aqui. Então eu tenho essa função, eu posso calcular a derivada em qualquer ponto, e num ponto x eu calculo essa derivada e a reta tangente à função nesse ponto, ela tem a inclinação da derivada nesse ponto, passa pelo ponto tangente, intercepta o eixo y num ponto B. Esse ponto B é exatamente descrito por essa função φ. Né? Φ de y, né? Que é o ponto em que ela tangencia. Né? E u, que é a derivada, né? É igual ao ponto de interceptação dessa reta ao eixo y. Certo? Então, o que eu estou fazendo é pegando uma função, né? Quando eu pego a função, a transformada de f e obtenho φ, eu estou transformando uma função que é descrita em termos de duas variáveis, y e x, e passo para uma função que é descrita em termos de uma variável, que é y, e a derivada em relação a x da outra variável aqui. E notem que se eu tenho uma coleção de pontos y, né, que é o valor da função, e a derivada dessa
função em cada um dos pontos, de fato eu posso obter toda a forma dessa curva f desse jeito, traçando essas retas tangentes e pegando só o ponto da reta correspondente ao valor y. Tá certo? Então, é uma forma diferente, um pouco complicada de descrever a função, mas ela é tão eficiente quanto a outra. Né? A gente, claro, está mais acostumado com essa, mas essa aqui é uma descrição possível de uma função em termos do valor da função e da derivada ou da reta tangente em cada ponto. Vamos voltar agora para o problema da mecânica. Né? Lembre-se que a gente tem a função L, que é definida como definida em base em coordenadas que são dadas pelas coordenadas do problema mais as velocidades, né? Q e Q ponto. Só que Q ponto é uma derivada. Então, L, na verdade, é uma descrição de uma função baseada nas derivadas, desse jeito que está aqui. Enquanto a gente gosta mais de usar esse termo, essa descrição aqui em termos de variável. Então, o que a gente vai fazer é a transformação inversa de Legendre, passar dessa descrição, onde está L, para essa, onde vai estar a nova função, que é chamada H, ou função de Hamilton. A função de Hamilton é a transformada de Legendre da Lagrangiana. Quando a gente faz essa transformada de Legendre, eu tenho que escrever a nova função, a nova variável, que vai ser dada em termos da derivada de L em relação à variável que está aqui. Né? Então, QK ponto está fazendo o papel de U nessa função φ aqui, né? Que é a derivada. E eu quero levar de volta para uma interpretação em termos de x e y. Então, x aqui aparece em termos de menos ΔΦ ΔU aqui, né? E eu inverto aquilo exatamente para ter a transformada exatamente para ter x dado positivamente, né? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, essa transformada, só que no lugar de x o que a gente obtém é o momento, pk, que é definido como ΔL ΔQk ponto, certo? Um sinal positivo aqui. Então, isso aqui vai ser o novo momento. Quando eu faço a transformação de Legendre da Lagrangiana, dessa forma, eu vou obter uma função h, que é dada em termos das coordenadas q e dos momentos p, tá? Como está aqui. Então, a hamiltoniana é apenas a transformação de Legendre da Lagrangiana. Da mesma forma que a gente pode obter as equações do movimento a partir da Lagrangiana, a gente pode obter também a partir das equações de Hamilton diretamente. E tem algum ganho aí, não só conceitual, mas prático também, como a gente vai ver. Note que se H depende só de P e Q e é uma função analítica, então a variação ΔH pode ser escrita dessa forma aqui, onde eu incluo esse termo se H pode depender do tempo explicitamente, então aparece esse termo aqui. Por outro lado, H é dado em termos dessa transformada. Né? ΔH eu posso escrever como a somatória de PK delta QK ponto, que vem daqui, mais QK ponto delta PK, que também vem daqui, né? Do mesmo jeito que a gente obteve no slide anterior, esse termo aqui. Né? Então, a gente tem essa parte, que é dada pela transformada de Legendre, menos ΔL. Só que o diferencial ΔL a gente sabe calcular, porque L depende dos Q ponto e dos Q, e eventualmente do tempo. Então, sendo uma função analítica, a gente pode escrever ΔL desse jeito. Substituindo ΔL aqui nessa expressão para ΔH, a gente obtém essa nova expressão aqui. Note que aparece esse termo entre parênteses, que é PK menos ΔL ΔQK ponto. Mas ΔL ΔQK ponto é exatamente a definição de PK. Então, isso aqui se anula, é identicamente igual a zero, e desaparece a dependência na variação de Q ponto.
como deve ser mesmo, porque H não depende, né? Que ponto não é uma variável de H, apenas P e Q. E são essas as variáveis que aparecem aqui. Agora vamos usar as equações de Lagrange aqui, né? Das equações de Lagrange, a gente tem que ΔL ΔQK é igual a derivada no tempo de ΔL ΔQK ponto. Né? Mas isso aqui é exatamente, usando a definição de PK, é a derivada no tempo do momento, da coordenada do momento. Então isso aqui é PK ponto. Substituo isso aqui e obtenho ΔH através dessa expressão aqui. Tá? Então, ΔH agora depende das variáveis independentes, que são o momento, PK, e a coordenada QK. E aparece aqui QK ponto e PK ponto como coeficientes dessas variações. Quando eu comparo essa expressão para ΔH com essa expressão aqui, primeira, né, a gente pode relacionar QK ponto com ΔH ΔPK e menos PK ponto com ΔH ΔQK e também menos ΔL ΔT com ΔH ΔT. Então a gente tem essas equações aqui. Essas são as chamadas equações de Hamilton. Com isso, se eu conheço H em termos de Q e P, derivo em relação ao P e obtenho as correspondentes derivadas das coordenadas Q, que são as velocidades. Né? E se eu derivo em relação a Q, eu obtenho a derivada de PK menos a derivada de PK ponto, né, que está relacionado à aceleração, ou à força aplicada sobre o sistema. E ainda tem essa relação entre ΔH ΔT igual a menos ΔL ΔT se as funções dependem explicitamente do tempo. Então, esse conjunto de equações permitem calcular, determinam completamente o movimento do sistema. Existe uma vantagem prática em relação ao formalismo lagrangiano, que é o fato de que aqui todas essas derivadas são de primeira ordem, enquanto que nas equações de Lagrange a gente obtém geralmente equações de segunda ordem. Então, equações de primeira ordem são, de modo geral, mais simples de resolver. Então, esse já é um ganho prático. Existem ganhos conceituais também importantes que a gente vai estudar mais a fundo. Mas o primeiro ganho importante é observar que, quando a gente faz essa transformada, as variáveis naturais para a gente descrever o sistema não são em termos de coordenadas e das suas derivadas, que são as velocidades, né? Mas em termos das coordenadas e dos momentos PK, do momento P. E isso é um ganho muito importante, quer dizer, o espaço para descrever um sistema físico é aquele espaço formado pelas coordenadas e pelos momentos. E isso se chama espaço de fase, isso determina o espaço de fase. Então, todo o sistema físico é descrito num espaço de fase que tem as suas propriedades particulares que a gente vai estudar. Então, o formalismo de Hamilton tem essa vantagem conceitual, que é definir claramente qual é o espaço em que o sistema físico pode ser descrito mais facilmente. Notem que essa transformação, como a gente viu aqui, é equivalente a passar de uma descrição da função bastante complicada, em termos das retas tangentes, por uma descrição em termos de coordenadas independentes, x e y aqui, e q e p, no caso da função de Hamilton. Tá certo? Então, esse é um ganho importante. Vamos ver agora algumas aplicações, né, num problema específico desse formalismo de Hamilton. Vamos supor que, quer dizer, se eu defino a hamiltoniana do sistema, eu defino todas as características desse sistema e posso obter as equações de movimento da mesma forma que a lagrangiana também guarda dentro de si todas as informações do sistema. Então, vamos ver como resolver obter as equações de movimento no caso do formalismo de Hamilton. Então, a gente parte aqui da hamiltoniana
tem das equações de Hamilton que estão aqui, P ponto é menos del H del X, então calculo a derivada em relação a X e obtenho essa expressão aqui, tá certo? E tenho aqui X ponto, que é a derivada de H em relação a P, e obtenho essa derivada, tá certo? Então, fazer as derivadas é bastante simples, a gente tem essas duas equações. Como a função não depende explicitamente do tempo, del H del T é igual a zero. Isso aqui tem um aspecto importante, né, que eu não mostrei nesta aula, mas que está bem descrito nas notas de aula. A função H é equivalente à energia do sistema. Então, a função H descreve a energia do sistema. Quando del H del T é igual a zero, significa que a energia do sistema é constante. O sistema não depende do tempo explicitamente, e isso aqui, a energia do sistema é constante. E a energia do sistema é dada em função do momento e das coordenadas dessa forma. É possível mostrar, né, que a energia é constante, e como se a energia é constante, isso tudo é constante. Para isso, constante significa que não depende de P e X, né? Eu vario P e X e o resultado, o valor da função permanece constante, né, durante o movimento do sistema. Então, se isso é constante, significa que essa parte que está aqui, que aparece aqui, também tem que ser constante. Então, isso aqui, esse epsilon, não é exatamente a energia do sistema, mas é uma parte da energia do sistema. Isso aqui é constante. Então, eu posso usar isso para obter as equações, a solução do movimento, né? A equação que descreve o movimento de uma forma mais clara. Isso aqui já descreve o sistema, né? Eu já tenho a solução do problema aqui. Mas ela não é tão óbvia, né, de interpretar. Então, a gente usa o fato de que esse termo é constante para obter uma expressão mais simples para P ponto, substituindo aqui o epsilon, né? Então, a gente tem essa expressão para P ponto, uma nova expressão para P em função de epsilon agora, que é uma constante. E aí a gente já consegue ver que se eu derivo, né, x ponto em relação ao tempo, obtenho x2 ponto, que é dado por isso aqui, onde aparece P ponto. E P ponto eu posso substituir diretamente aqui. Quando eu faço isso, obtenho a equação para x2 pontos, que depende apenas de x aqui. E aí a gente reconhece aqui a equação já de um oscilador harmônico. E a solução é óbvia, x de t igual a cosseno de ômega t mais φ. E para P ponto a mesma coisa. A gente obtém facilmente a equação de P ponto, né? Uma vez que a gente tem a equação para x aqui. Então, a gente obtém as duas soluções, tanto para a coordenada x quanto para o momento, diretamente das equações de Hamilton. Uma forma bem diferente de resolver o problema, mas funciona, e interessante, a gente só tem equações de primeira ordem para resolver. Esse é um tipo de problema que permite usar o formalismo de Hamilton quando é dada a função de Hamilton. O mais simples é usar o formalismo de Hamilton diretamente. Um outro tipo de problema que pode aparecer é que, às vezes, a gente tem a lagrangiana, mas a lagrangiana pode levar a equações muito complicadas de segunda ordem, então é sempre bom ter a opção de usar a hamiltoniana. Então, se a gente tem a lagrangiana, como que eu obtenho a função de Hamilton? Bom, a gente tem que identificar qual é o momento. Então, o momento é del L e del X ponto, e eu obtenho o momento aqui. Tá certo? E aí eu escrevo x ponto em função do momento. X ponto em função do momento é dado aqui. E onde aparecer x ponto, eu vou ter que substituir por essa expressão, porque para obter a hamiltoniana, eu tenho que obter uma função que depende só de P e das coordenadas, e não aparece a velocidade. Então, H
é Px menos L, essa é a transformação de Legendre. Então, obtenho H diretamente pela transformação de Legendre. E aplicando isso, substituo o x ponto aqui, eu obtenho esse termo que vem daqui, menos a lagrangiana, que é isso aqui. Né? E notem que na lagrangiana, onde aparece x ponto, eu já estou substituindo por uma função de p, e eventualmente pode aparecer a coordenada também, nesse caso não aparece. Mas eu já fiz aparecer p onde tinha x ponto na lagrangiana. Então, essa expressão para h depende só de x e de p. Né? Então, rearranjando os termos, obtenho essa expressão para hamiltoniana. A partir daqui, seguindo o procedimento visto no problema anterior, é possível obter as equações de movimento para esse sistema. E fica como exercício para vocês fazerem.